Olá! E se o problema não for falta de tempo para Deus? E se Deus simplesmente estivesse recebendo o tempo que sobra? Essa é a pergunta que eu quero começar a nossa devocional de hoje. Aqui quem fala é o Daniel, da Ilha de Boipeba. Mais um dia, mais uma oportunidade de abrir a Bíblia e deixar Deus falar conosco, né? Aqui eu não compartilho uma palavra porque tenho todas as respostas. Eu compartilho porque também estou aprendendo a caminhar com Cristo Jesus. A Bíblia que eu leio, ela precisa primeiro falar comigo, para depois eu falar com você que está aí do outro lado. Então vamos juntos descobrir o que Deus quer nos ensinar no dia de hoje. Bem, eu comecei a nossa reflexão hoje, né, a nossa meditação, a nossa devocional com uma pergunta, né, e quero repeti-la para você, pois eu fiz ela para mim. E se o problema não for a falta de tempo para Deus? E se Deus simplesmente estivesse recebendo o tempo que sobra? Né? É uma pergunta que eu faço. E faça você também para você mesmo aí, né? Hoje eu terminei de ler um livro, né, do profeta Ageu, um livrinho pequeno do Velho Testamento, apenas 2 capítulos, mas com uma profundidade tremenda, né? E hoje eu queria caminhar com você dentro desse pequeno livro, né? E juntos nós venhamos a tirar algumas lições para a nossa vida de maneira prática, né, com aplicações pessoais, como tem sido sempre. Quem nos acompanha aqui no canal, muita gente, né, tem acompanhado, tem falado comigo aí nos comentários, nas mensagens, né? E é um prazer, é uma alegria muito grande, né? Eu me sinto muito, muito feliz em saber que as palavras que nós temos meditado aqui, temos conversado, têm alcançado corações, e esse é o objetivo, né? E vamos para mais uma junto, né, com o livro de Ageu, ali o profeta Ageu. E, bem, por ser uma leitura rápida, né, é uma leitura bem rápida, não deixe de fazer, como eu tenho falado aqui nas nossas meditações. O mais importante não são as palavras que eu falo aqui, mas são as que vocês leem na Bíblia, né? E o Espírito Santo de Deus fala direto ao coração de vocês. Então, pegue sua Bíblia, leia o capítulo rapidinho, qualquer coisa, dê um pausezinho aqui nessa mensagem, leia os 2 capítulos e volte para cá a partir daqui. Bem, uma leitura rápida, né? Mas eu confesso que eu encontrei ali uma palavra que me fez parar e pensar bastante. Ageu, capítulo 1, versículo 5, diz assim: considerai o vosso passado. Em outras traduções, né, nós encontramos a ideia, né, veja onde os seus caminhos os levaram, né, também pare um pouco e examine como você está vivendo. E talvez essa seja uma das coisas mais difíceis para nós, né, porque nós estamos sempre correndo com os nossos afazeres, com as nossas famílias, resolvendo problemas, né, pagando contas, cuidando daquilo que nos é importante, né? Pensando no amanhã. É a vida, né? Tentando construir alguma coisa, ser uma pessoa melhor. Essa é a vida. Nós acordamos todo dia e temos os nossos objetivos, né? E nós podemos ficar tão preocupados vivendo, né, que deixamos de perguntar. E espero que hoje o Espírito Santo de Deus te traga, né, essa necessidade, assim como trouxe a minha vida. A pergunta é: estou vivendo da maneira certa? Ageu, ele aparece justamente num momento assim. O povo de Israel havia passado ali cerca de 70 anos, né, no exílio babilônico. Jerusalém havia sido completamente destruída. Ali o templo tinha sido, né, naquele momento, reconstruído por Salomão, e estava em ruínas, né? O templo construído por Salomão estava em ruínas naquele momento, né, que ele profetiza. Bem, depois Deus permitiu que parte daquele povo, né, voltasse para Jerusalém.
E uma das grandes missões daquele retorno era reconstruir o templo, como nós já falamos aqui da importância do templo para aquele povo naquela época, né? E eles começaram, né? Mas surgiram dificuldades, como em toda a construção, oposições, o desânimo, né? Problemas de todas as ordens, e a obra simplesmente parou. E o tempo foi passando. E pouco a pouco ali as pessoas começaram a se acostumar com o templo destruído, foi caindo na rotina, né? E tudo bem, uma hora a gente faz, uma hora a gente reconstrói. Enquanto isso, essas mesmas pessoas começaram a cuidar das suas próprias casas, dos seus próprios interesses, né? Da sua própria vida. E aí é nesse momento que Deus levanta e está lá, né, no capítulo 1 de Ageu, o profeta Ageu. E a primeira mensagem dele é extremamente direta, sem rodeios, né, de Deus para o povo. Diz assim, Ageu capítulo 1, versículo 2. Assim fala o Senhor dos Exércitos. Esse povo diz, não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Perceba a desculpa aí, né? Ainda não é o momento. Eles não disseram, né? Não queremos Deus. Não disseram, abandonamos a nossa fé. Eles disseram simplesmente, agora não, peraí, Deus, daqui a pouco. E talvez essa seja uma das formas mais perigosas, né, de esfriamento espiritual. Nós não negamos a Cristo, nós não negamos a Deus, nós fazemos o que nos sobra de tempo, mas eu identifiquei hoje como um grande perigo espiritual, né? Uma forma muito perigosa de esfriamento espiritual. Nem sempre nós abandonamos Deus dizendo, né, que não quero mais, né? Muitas vezes nós abandonamos dizendo o quê? Depois eu faço, depois eu deixo, depois eu pego, depois eu continuo, depois eu volto a orar, depois eu começo a ler a Bíblia, depois eu resolvo aquela situação de perdão que está ali, que precisa ser resolvida, depois eu volto para a comunhão, realmente com os meus irmãos, enfim, né? Depois eu organizo a minha vida espiritual, eu vou fazendo aqui o arroz com feijão, depois, e o depois pode durar anos, né? Décadas. E foi isso que aconteceu ali, e por isso Deus levantou naquele momento o profeta Ageu para que profetizasse aquele povo, né? Então, no versículo 4 de Ageu, Deus ele faz uma pergunta, e ele diz assim, acaso é tempo de habitares vós em casas apaineladas, enquanto esta casa permanece em ruína? Deus pergunta, né, ao povo. E nós precisamos entender, né, o contexto disso aqui. Lembre-se que eu sempre tenho falado, um texto sem contexto vira pretexto, né? E eu me atento muito a isso. Deus ele estava falando literalmente sobre a reconstrução do templo em Jerusalém. Nós não devemos pegar esse versículo e simplesmente dizer que hoje ele significa construir prédios religiosos, né? Mas existe um princípio espiritual muito forte aqui que eu identifico. O povo, ele encontrou tempo e recursos para aquilo que considerava prioridade. Então eles tinham tempo e recurso, né? O problema não era possuir uma boa casa. O problema era que Deus ter sido colocado em segundo plano, né, quando não foi essa a ordem de Deus. E isso me confronta muito. É muito fácil de entender aqui, né, a ligação com os nossos dias de hoje, com a nossa vida, né, com as nossas aplicações pessoais, porque eu me identifico, né, me identifiquei muitas vezes, né, dizendo para Deus que não tinha tempo. Mas será que realmente eu não tinha? Faça essa pergunta para você, porque eu fiz a minha e muitas vezes eu vi que tinha sim. A questão era que não era prioridade. Quantas horas eu encontro para outras coisas, né? Quanto tempo
existe para coisas que eu poderia estar substituindo naquele momento por Deus, né? Cada um tem a sua realidade, né? E são exemplos aqui que eu cito e eu quero citar, mas às vezes nem está aqui o exemplo que eu estou citando, porque eu trago para a minha realidade. Quanto tempo, né, no telefone, nas redes sociais, quanto tempo trabalhando, quanto tempo em entretenimento, em lazer, em conversas, né, com pessoas, quanto tempo resolvendo projetos, e quando chega a hora de realmente eu orar, eu parar, eu buscar a Deus, eu procurar uma proximidade com o Senhor através da leitura da palavra, buscando escutar a palavra através de uma mensagem, simplesmente eu digo, estou cansado, né? Deixa para depois. Quando chega a hora de ler, né? Poxa, hoje não deu para fazer aqui o que eu precisava fazer. Talvez não seja falta de tempo, né? Talvez seja a ordem de prioridades. E eu garanto para vocês que eu tenho tentado muito e me esforçado, né, para conseguir fazer isso, né? Principalmente aqui em relação a essas mensagens que eu tenho postado aqui, as minhas devocionais. É uma alegria muito grande, mas tem dia que a correria do dia a dia, né, dificulta a situação. E não sou perfeito, eu falho também, mas eu tenho me atentado para isso, e que o Espírito Santo de Deus te traga essa revelação também da palavra, né, das prioridades da nossa vida. Jesus, ele disse lá em Mateus capítulo 6, versículo 33, buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Observe bem, né, em primeiro lugar, Jesus não disse que trabalho não importa, por favor, tá? Família importa demais, contas importam muito, precisam ser pagas, projetos importantes estão na Bíblia, né? Quem é sábio, quem é prudente, projeta, né? Saúde, muito importante, cuidar da saúde, da alimentação, tudo isso, né? Responsabilidades importam demais, mas nenhuma dessas coisas aí podem ocupar o lugar de Deus nas nossas vidas. E talvez a pergunta de Ageu para alguém hoje aqui, como foi para mim, seja, né? Em qual lugar Deus está realmente na minha vida, né? Na sua vida? Não qual lugar eu digo que ele ocupa, não o que eu digo, mas qual lugar minha agenda demonstra que Deus ocupa, né? Bem, continuando no livro, Deus continua, né, e diz em Ageu capítulo 1, versículo 5, considerai o vosso passado. E começa a mostrar algo estranho que estava acontecendo naquele momento. No versículo 6, nós lemos assim, tendes semeado muito e colhido pouco. Comeis, mas não chega para fartar-vos. Bebeis, mas não dá para saciar-vos. Vestivos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe-o para pô-lo num saquiel furado. É fácil de compreender, né? É uma descrição impressionante, né? Muito esforço, pouca satisfação, muito trabalho, pouco descanso interior, dinheiro entrando e aparece e desaparecer num saco furado, comida, mas sem satisfação em estar comendo, roupa, né, mas sem se aquecer de verdade. É a imagem, né, de pessoas correndo muito, sem chegar a lugar nenhum. E aqui nós precisamos ter muito cuidado. Eu confesso que esse texto conversa muito comigo, a minha realidade de vida, as minhas experiências do passado, né? Então eu fico realmente... eu viajo, né, como se diz aqui dentro de uma passagem dessa, de um livro desse, porque como é real para os nossos dias de hoje. E você que está se identificando também, eu tenho certeza que Deus vai falar muito com você nos próximos minutos aqui também. Bem, e aqui nós precisamos tomar cuidado, né, como acabamos de ler. Corremos e não chegamos a lugar nenhum. Assim aquele povo
Assim estava acontecendo com aquele povo nesse momento, né, de Ageu ali. Esse texto ele está inserido numa situação específica da aliança de Deus com Israel. Nós não podemos, mais uma vez, transformar Ageu numa fórmula secreta, dizendo: se você estiver passando dificuldades, né, financeiras, é porque colocou Deus em segundo lugar. Tá? Muito cuidado, não é isso. E eu vou mostrar para vocês aqui um pouco, né, do que eu tirei como lição para a minha vida. A Bíblia não me permite essa conclusão, mais uma vez, né? Existem pessoas fiéis que passam dificuldades, existem pessoas ímpias que prosperam, né? O Senhor faz cair a chuva sobre o justo e o injusto, né? Mas existe um princípio que é o que nós falamos e que eu tento transmitir todos os dias aqui com essas palavras, são princípios bíblicos, cristãos, de Deus, né? Nada criado consegue preencher o lugar que pertence ao Criador, tá? Você pode conquistar, mas o vazio continua. Pode ganhar, mas ainda achar insuficiente, né? Pode realizar o sonho que acreditava que finalmente, né, traria paz naquilo ali, e poucos meses depois perceber que já está buscando outro sonho, né? Isso fala muito comigo, isso é muito real na minha vida, e que o Espírito Santo de Deus fale com você também. Salomão, ele experimentou isso, ele teve riquezas, teve prazer, teve construções, teve poder, conhecimento, muitas esposas, e ele chegou e simplesmente disse lá em Eclesiastes capítulo 1, versículo 2, vaidade de vaidades, diz o pregador, vaidade de vaidades, tudo é vaidade, está lá em Eclesiastes 1, versículo 2. Quando tentamos fazer coisas temporárias, carregamos o peso de nos dar, que pode nos dar, né, um significado eterno. Né? Isso é muito complicado, né? Quando nós tentamos fazer as coisas temporárias carregarem o peso de algo que é eterno, né? Porque elas acabam, elas terminam, né? Então a gente tem que ter muito cuidado com isso quando tentamos fazer isso. Porque as coisas que são desse mundo, que são visíveis, que são palpáveis, elas foram criadas para serem bênçãos, não para serem deuses nas nossas vidas, né? Que o Espírito Santo de Deus fale com você dentro da sua realidade, aonde esse texto conversa com você, né? Bem, então Ageu entrega uma ordem muito prática no versículo 8. Ele diz assim: subi ao monte, trazei madeira, edificai a casa. Dela me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. O profeta transmite a mensagem de Deus, né? E eu gosto disso aqui, porque Deus, ele não fica apenas dizendo, né, vocês estão errados. Ele mostra o próximo passo, o que nós devemos fazer. Isso que é maravilhoso. Quanto mais nós buscamos a Deus, mais nós temos intimidade e ele nos fala o que nós devemos fazer, né? Nesse caso aqui, ele mostrou o primeiro passo: subam, tragam, construam, e isso eu tiro lições. Quando Deus nos confronta, né, nós precisamos transformar convicção daquilo que vamos fazer em atitude, porque nós podemos ouvir uma mensagem, ficar muito emocionados, dizer, poxa, Deus falou comigo, eu senti um arrepio, né, e amanhã continuar exatamente do mesmo jeito. Tiago nos escreve lá no capítulo 1, versículo 22, tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Talvez Deus não esteja pedindo, né, hoje que você reorganize sua vida inteira. Talvez exista apenas um próximo passo de obediência. E isso eu falo por mim, né? Eu estou transmitindo a vocês o que serve
para mim em primeiro lugar, tá? Todo dia é dia de recomeçar, de começar algo novo, e eu não vou me cansar de falar isso aqui, porque as minhas devocionais, quando eu pego a minha Bíblia para orar, para ler a palavra, é para que fale comigo e me ajude nesse dia que eu estou acordando a ser diferente, a dar o primeiro passo novamente. E o que eu faço aqui transmitindo para vocês é que Deus também, né, através do Espírito Santo de Deus, fale ao coração de vocês sobre isso. Isso é o mais importante, né, destas mensagens aqui que eu coloco no YouTube. Né? Voltar a orar, abrir novamente a Bíblia, pedir perdão, todo dia é dia de fazer isso. Né? Abandonar alguma prática, restaurar uma disciplina, procurar alguém, cumprir algo que você sabe que deveria ter feito. A pergunta não é apenas o que Deus falou comigo nessa palavra, e sim o que vou fazer com aquilo que Deus falou. Peraí, vou botar em prática, o que eu faço? Quem escuta as ministrações aqui, né, as meditações, as nossas devocionais, vê que eu falo muito isso. Por quê? Porque é o que serve para mim. E está dando muito certo, e tem me aproximado de Deus, e eu gostaria muito de transmitir, né, para vocês isso, com propriedade, né, com experiência de vida. E sabe o que acho maravilhoso em Ageu? O povo ouviu, né? Dessa vez eles não ignoraram a palavra de Deus através do profeta Ageu. A Bíblia diz, né, no versículo 12, lá no livro de Ageu, capítulo 1, então Zorobabel e Josué e todo o resto do povo atenderam a voz do Senhor, seu Deus. E depois disso, Deus ele envia ali, né, uma mensagem curtíssima depois dessa palavra. Talvez uma das menores pregações da Bíblia, né? Que é Ageu 13, capítulo 1, versículo 13. Eu sou convosco, diz o Senhor. Só isso. Eu sou convosco. Talvez alguém aqui hoje precise ouvir apenas isso de Deus. Você decidiu voltar? Eu te pergunto. Eu sou contigo. Você está tentando reconstruir? Eu te pergunto. Deus falando com você, tá? Eu estou contigo. Você perdeu tempo? Deus falando contigo aí. Eu sou contigo. Existem ruínas na sua vida? Eu sou contigo. Deus ele não ficou apenas apontando para aquilo que estava destruído, né? Isso que é lindo, maravilhoso na palavra de Deus. Quando o povo voltou a obedecer, ele reafirmou sua presença. Bem, mas então acontece algo muito humano, né? Eles começaram a reconstruir. E algumas pessoas olham para aquele novo templo e lembram do antigo templo de Salomão. O antigo havia sido magnífico, né? E aquela reconstrução parecia menor. E Deus pergunta, né, Ageu capítulo 2, versículo 3, quem há entre vós dos sobreviventes que viu esta casa na sua primeira glória? E como a vedes agora? Não é ela como nada aos vossos olhos. Veja que isso fala muito conosco, fala comigo e eu sei que vai falar com você. Porque comparação produz desânimo. Isso é verdade. Talvez você esteja reconstruindo alguma área na sua vida e fica olhando para trás, né? Antes era melhor, antes eu tinha mais, antes minha família era diferente, antes minha vida espiritual estava melhor, antes meus negócios andavam bem melhor, antes eu tinha mais força, e começa a fazer comparação, né? E enquanto compara o que está reconstruindo hoje com aquilo que existiu ontem, começa a desprezar, né, o que Deus está fazendo agora, a pessoa que faz isso. E eu fiz isso já várias vezes na minha vida, e por isso eu compartilho isso com vocês também, né? Me identifico aqui
fala comigo essa passagem, esse versículo, né? Então diz mais uma vez Deus, né, através do profeta Ageu, no versículo 4 do capítulo 2. Ora, pois, sê forte, Zorobabel, sê forte, Josué e tudo. Todo o povo da terra, sê forte, diz o Senhor, e trabalhai, porque eu sou convosco. Veja só que palavra, essa palavra serve para mim, serve para você, serviu para aquele povo. Seja forte, trabalhe, eu estou com você. Não fique paralisado, porque o começo parece pequeno comparado ao que você já viu, né, ou já viveu. Não despreze uma reconstrução, porque ainda não se parece com aquilo que você projetou, sonhou. Existe um princípio semelhante em Zacarias, né, profeta do mesmo período ali de Ageu. Lá em Zacarias, versículo 10 do capítulo 4, diz assim: pois quem despreza o dia dos humildes começos, pois quem despreza o dia dos humildes começos, né, uma pergunta de Deus. Talvez você esteja aí recomeçando, como eu, né, em algumas áreas das nossas vidas aí, recomeçando sua caminhada com Deus, seu casamento, sua vida financeira, um projeto, um ministério, sua família, e parece pequeno, né? O que eu quero dizer para você, com experiência própria, é continue, não despreze esse começo. Bem, mas existe algo, né, ainda mais profundo no capítulo 2, e eu quero compartilhar com vocês. Deus diz em Ageu 2:9, a glória dessa última casa será maior do que a da primeira casa, diz o Senhor dos Exércitos, e nesse lugar darei paz. Nós escutamos muito, né, no meio cristão, a glória da segunda casa será maior do que a primeira. E a interpretação que eu gosto, né, e sempre me identifiquei muito, foi a de a última casa será maior do que a primeira, né, que vai ser a última. E então eles estavam vivendo aquilo e Deus estava fazendo aquela promessa para aquele povo. Historicamente, essa promessa ela está ligada aí ao templo reconstruído e ao futuro da presença de Deus entre o seu povo, no meio do seu povo. E olhando para o conjunto, né, das Escrituras, existe algo maravilhoso. Séculos depois, né, Jesus pisaria naquele complexo do templo, né? O próprio Filho de Deus entraria ali. E Jesus levaria, né, o tema do templo ainda mais longe, né, trazendo a realidade ali, o cumprimento do Velho Testamento no Novo Testamento, nele, né? Ele diz assim, lá no capítulo 2, versículo 19 de João, destruí esse santuário, em 3 dias o reconstruirei. E João explica, no versículo 21, ele, porém, se referia ao santuário do seu corpo. Aqui nós encontramos Cristo em Ageu, né? Comunica com Ageu. O templo apontava para a presença de Deus no meio do povo. Mas em Jesus acontece algo extraordinário, né? Deus veio habitar entre nós, nós sabemos disso. Capítulo 1, versículo 14 de João. E o Verbo, que era Jesus, se fez carne e habitou entre nós. A palavra, né? Jesus. E depois, pela presença do Espírito Santo, Paulo diz aos cristãos ainda, né? E diz para mim, diz para você, lá em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 16, não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Isso torna, né, a mensagem de Ageu ainda mais pessoal. E nós conseguimos entender muito melhor, porque hoje nós não estamos apenas perguntando como está o prédio, né?
estamos perguntando, né, como está a minha vida como lugar da presença de Cristo Jesus e de Deus na minha vida, né? Bem, depois de terminar Ageu, eu fiquei pensando, talvez existam algumas áreas da minha vida muito bem cuidadas e outras espiritualmente em ruína. Sim, talvez minha casa esteja organizada, meu trabalho andando, meus projetos crescendo, minha agenda enchendo, né? Mas como está o meu altar? E eu quero fazer essa pergunta todos os dias. E que em nome de Jesus você também faça diante de Deus, né? Como está a minha oração diante de Deus para que eu me aproxime mais dele? Como está a minha comunhão com Deus? Como está a minha obediência? E principalmente, Deus está recebendo o primeiro lugar ou aquilo que sobra na minha vida? A pergunta que eu me faço. Ageu, ele não estava dizendo para abandonarmos nossas responsabilidades de forma nenhuma. Ele estava falando, e Deus através dele, né? Coloque tudo nas suas prioridades, nas ordens certas, né? Porque quando Deus ocupa seu lugar, as outras coisas também começam a encontrar o lugar delas naturalmente. E posso te falar, tudo dá certo, né? E quero deixar, né, 3 palavras de Ageu comigo hoje, né? E com você também. Considere, pare e examine seus caminhos. Tá? É a primeira. A segunda, reconstrua. Não fique apenas lembrando daquilo que foi perdido. Comece novamente. E a terceira, continue. Mesmo que pareça pequeno, né? Aquilo que você está fazendo. Porque Deus disse ao povo: eu sou convosco. E fala comigo, fala com você a mesma coisa. Eu sou convosco, diz o Senhor, Deus de Israel. Porque talvez o grande problema do povo, né, de Ageu, não fosse a falta de dinheiro, nem falta de tempo, nem falta de capacidade, era a ordem de prioridades. Eles encontraram tempo para construir muitas coisas, né, mas deixaram aquilo que pertencia a Deus para depois. E hoje a pergunta não é: tenho coisas importantes para fazer? Claro que temos, mas a pergunta hoje para mim e para você é: no meio de todas as coisas importantes da minha vida, onde ficou Deus? Onde está Deus? Talvez hoje seja o dia de parar, como eu parei, você que está aí do outro lado, considerar, né, os seus caminhos, e se alguma coisa estiver fora do lugar, comece a reconstruir. E que assim seja todos os dias. Assim como precisamos do alimento material, do arroz, do feijão, dos nutrientes para o nosso corpo físico, nós precisamos da leitura da Bíblia, da palavra de Deus, da oração, para também crescermos fortes e aprendermos a cada dia com o Senhor aquilo que Ele quer de nós e perguntar a Ele: Senhor, estou te colocando no lugar que o Senhor merece estar, que o Senhor quer estar na minha vida, senão eu quero mudar para que isso aconteça. Que essas palavras não terminem aqui, que ela continue falando conosco durante todo o dia. Eu sou o Daniel, da Ilha de Boipeba, e lembre-se, não basta conhecer a palavra de Deus, precisamos permitir que ela transforme diariamente as nossas vidas. Que Deus te abençoe e até a próxima.